Boa noite, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a nova vida se fortalece no testemunho. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 4 diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E versículo 11 e 12 de 1 Pedro 2. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falo contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Os cristãos, ao serem transformados, recebem novos valores a serem desenvolvidos na vida diária em vários aspectos, seja na forma de falar, de pensar, de agir, seja no trato com a família, com o cônjuge, com os companheiros do local de trabalho, ou escola, faculdade e com os vizinhos. Mas, ao receber coisas novas, é preciso deixar outras. Abrir mão de uma forma anterior de viver. E na recomendação de Pedro e dos demais apóstolos, todos os traços e práticas da velha vida precisam ser abandonados. Toda malícia, engano, fingimentos, inveja e murmurações. A presença de vícios imundos são incompatíveis com a nova vida e, portanto, são completamente reprovados. A metáfora utilizada pelo apóstolo se compara com tirar roupas velhas e sujas, jogá-las fora e vestir uma roupa nova. Comentarista bíblico Champlin nos ajuda no entendimento desse conjunto de palavras. A malícia se deleita em ferir a outrem. A inveja se dói da vantagem alheia. O dolo empresta duplicidade ao coração. A hipocrisia ou lisonja forma duplicidade à língua. A maledicência fere o caráter alheio. O testemunho é a marca dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus em qualquer contexto, por aquilo que falam ou praticam. Simon Klistermark diz: os cristãos estão vivendo numa vitrine, estão à mostra, sua conduta, obras e palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos que querem ver se os cristãos vivem aquilo que professam. O recurso que eu e você temos para viver a nova vida é a ação do Espírito Santo e a poderosa palavra de Deus. A metáfora do recém-nascido é fortíssima para nós, uma vez que devemos de forma ardente nos alimentar da palavra de Deus e sentir a sua falta, como um bebê sente do leite materno. Estaremos orando ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço perdão por todos meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Pai. Senhor, eu entro no teu trono de glória para te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, falar a cada dia aos nossos corações. Te pedir que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, ó Pai, e fazendo a sua vontade na vida de cada um, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Boa noite, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a nova vida. Cumpre o propósito de Deus. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 10, que diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio de santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a
preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Somos o templo vivo, na descrição de Pedro, casa espiritual, e não mais a presença de Deus em templos de alvenaria, mas em nosso coração. Outra comparação importante é o desenvolvimento da igreja, no acréscimo dos novos crentes, quais pedras vivas, em que somos colocados no corpo de Cristo, sua igreja, com propósitos definidos. Somos pedra da grande pedra, que é Cristo. Somos o sacerdócio santo, em que não se restringe a um pequeno grupo de pessoas. Pelo contrário, todo cristão é um sacerdote diante de Deus. Tem competência para se apresentar diante de Deus. Tem livre acesso a Ele, mediante Jesus Cristo. Aqui está o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Você tem competência para apresentar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo? Seja pelo louvor de lábios que confessam o seu nome, ou pelas boas obras como demonstração de amor? Hebreus 13, capítulo 13, do versículo 15 ao 16. Hebreus, capítulo 13, do versículo 15 ao 16, diz assim: Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Temos uma missão singular para cumprir neste mundo como cristãos. Pedro escreve aos gentios convertidos que eram peregrinos e dispersos e que recebem uma condição especial, brilhantemente chamados povo eleito, assim como Israel havia sido eleito para testemunhar de Deus para o mundo. Agora a igreja tinha essa responsabilidade. Sacerdócio real perante Deus em favor do mundo. Êxodo, capítulo 19, versículo 6 diz assim: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Nação santa, para fazer diferença neste mundo como filhos de Deus e pertencentes a uma pátria de outra dimensão, pois temos uma nova identidade. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 13, versículo 14 diz assim: Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Povo adquirido por um alto preço. Colossenses, capítulo 1, do versículo 20 ao 22 diz assim: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 19, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Para um propósito bem definido, anunciar as grandezas de Deus a todas as pessoas e em todos os lugares e de todas as épocas. Que maravilha, que privilégio, que bênção temos em Cristo. Conclusão. Através da nova vida em Cristo, somos chamados para fazer diferença em um mundo avesso a Deus e a sua palavra. Somos chamados para influenciar pessoas pelo testemunho de uma vida santificada e separada para servir ao Senhor. Somos chamados para ser bênção de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus possa continuar falando no seu coração grandemente. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!